Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Késia. Hoje eu gostaria de falar sobre o ofício da palavra. Eu vou ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz assim: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nesse trecho da carta de Paulo a Timóteo, vemos que há 5 coisas que a palavra de Deus faz. No versículo 15, ela mostra o caminho para a salvação. No versículo 16, ela ensina, ela redargue, ou seja, o que é essa palavra? Significa recriminar, culpar, incriminar, acusar. Ou seja, ela convence do pecado e ela também reprova o falso ensino. Ela também corrige, ela instrui ou treina. Com exceção dos Salmos 19 e 119, esse é o melhor texto sobre a suficiência das Escrituras. No versículo 17, diz que a Bíblia é capaz de fazer o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído, treinado para toda boa obra. Judas, no versículo 3, nos exorta a batalhar pela fé que foi dada a nós. Nós podemos perceber que qualquer falsa religião, o sistema religioso, ou qualquer falso ensino, ou qualquer heresia, vai fazer o quê? Vai distorcer, perverter, atacar as escrituras ou acrescentar algo às escrituras. Por exemplo, é aquela religião que tem um livro e aquele livro ele é tão ou mais importante que a Bíblia. Ou aquela denominação que diz que qualquer um pode ter uma revelação nova de Deus e acaba que aquela revelação é o que Deus está dizendo para o povo. O que fica explícito nessas situações é que a Bíblia para essas pessoas é insuficiente ou inadequada, incompleta ou até mesmo com erros. Mesmo no cristianismo tradicional e histórico, por exemplo, a igreja presbiteriana, metodista, batista, luterana, todas essas igrejas que são igrejas históricas, muitos questionam a veracidade da Bíblia. Nós precisamos entender que a palavra de Deus sempre foi atacada pelo inimigo, na realidade, desde o Éden. Mas Judas nos manda lutar pela nossa fé. Voltando a 2 Timóteo 3, nós podemos resumir então que na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, a Bíblia é tudo o que nós precisamos para sermos instruídos e nos tornarmos servos de Deus completos e capazes para toda boa obra. Não precisa acrescentar nada, é só a Bíblia. A Bíblia
é a revelação da verdade. Jesus disse em João 17:17, se não me engano, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a revelação da verdade de Deus e os nossos pensamentos e as nossas ações devem se basear na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia tem instrução para aquilo que Deus quer que façamos, como nós vamos nos comportar, nos conduzir, a vontade de Deus para cada aspecto da nossa vida. Está no livro. Por isso, ignorância bíblica é a maior de todas as tragédias na igreja. Porque o que você não conhece, você não tem como obedecer. Se você não sabe o que é a verdade, como você vai identificar a mentira? Todo cristão tem o dever, aliás, é um mandamento, de buscar conhecer a palavra de Deus o máximo possível. A palavra, ela nos corta por dentro e expõe o que está escondido. Ela julga nossos pensamentos e intenções do coração. Veja em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quantas vezes o cristão é convencido de que pecou ao ler um texto na Bíblia ou ouvir uma mensagem? E isso é bom. Significa que nós estamos ouvindo o Espírito nos corrigindo. E Deus corrige aquele a quem Ele ama. Nós precisamos agradecer a Deus por isso. Não só pela instrução que a Bíblia nos traz, mas também pela acusação, a convicção dos nossos pecados. Mas as Escrituras não só reprovam os pecados, o pecado pessoal do indivíduo. A Bíblia também reprova a heresia, o falso ensino, o falso profeta. A verdade é que a palavra é o teste, a medida, o padrão pela qual nós vamos medir todos os ensinos. Comparar o que está sendo dito. E se tiver algo diferente do que a Bíblia diz, então nós sabemos que aquela pessoa, ou aquele ministério, ou aquela religião está falsificando a palavra de Deus. Como Paulo diz em 2 Coríntios 2,17 e capítulo 4, versículo 2. Por que os bereanos eram os mais nobres de todos, de acordo com Atos 17:11? Porque eles examinavam as Escrituras todos os dias, checando tudo que estava sendo ensinado. Nós vivemos em tempos em que as igrejas estão abarrotadas de erros e até mesmo de heresias. Mas isso não é desculpa para ficarmos em casa, para sermos crentes em casa. E menos ainda para deixarmos de ler a Bíblia. Pelo contrário, mais do que nunca, você precisa ler a Bíblia. E eu não estou falando de ouvir podcast, ouvir a Bíblia no seu app,
ou vídeos da Bíblia, sobre a Bíblia, ou confiar cegamente na pregação do seu pastor. Eu estou falando pegar a sua Bíblia, pegar o livro e abrir e estudar e ler. É disso que eu estou falando. Conheça a palavra de Deus. A revelação que Ele nos deu. Você sabe quantas pessoas morreram porque traduziram a palavra de Deus para o seu idioma? Você sabe quantos se sacrificaram para que essa palavra chegasse até nós? Valorize a revelação de Deus para você e para mim. 2 Pedro 3, versículos 17 e 18 diz assim: guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, ao invés disso, de ser elevado pelo engano dos homens, você deve crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu estou falando assim porque eu estou muito triste com coisas que eu tenho ouvido e visto. E eu vejo quantas pessoas que estão nas igrejas, mas não leem a Bíblia, e eu questiono quantas dessas são convertidas, e quantas estão sendo enganadas e têm vidas miseráveis porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus, não sabem sequer a personalidade, as características de Deus, não sabem quem é o Deus da Bíblia. Isso me entristece profundamente. E eu vejo pessoas doentes espiritualmente, achando que são outras doenças, mas é tudo, a raiz é toda espiritual. Mas as pessoas não pegam a Bíblia para ler, não valorizam. Eu espero que esse não seja o seu caso. E se for, que o Espírito Santo possa te convencer do seu pecado e possa te transformar para que você conheça a bondade e a misericórdia do Senhor, para que você viva uma vida abundante. É isso que eu espero. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.